óbvio, né, que eu vou falar aqui hoje não é só em relação às irmãs. O tema da mensagem hoje é o privilégio de ser mulher. E eu quero mostrar para você, principalmente irmã, o quanto você tem sido enganada por conta de entendimento e conhecimento errado. E às vezes você tem balizado a sua vida não naquilo que a Escritura diz, mas naquilo que nós ouvimos da mídia, aquilo que aprendemos da escola, aquilo que trazemos da faculdade. E você vai ver que diversas vezes, na verdade, a Escritura com esse mundo, eles são antagônicos. E o grande problema é quando cristãos, eles pegam o caminho do mundo, do entendimento do mundo, e não o caminho da Escritura. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de outra praga chamada feminismo, que tem desgraçado sociedades e muitas igrejas. Eu vou te mostrar biblicamente que o padrão da sociedade atual é muito diferente do padrão ao qual Deus instituiu. Muito diferente. E o padrão que por vezes nós trazemos para dentro da nossa casa, para dentro da igreja, não tem a ver com o padrão da Escritura. E isso você vai ver que está enraizado na sua mente. Por vezes é mais forte do que você. Porque a vida inteira você cresceu ouvindo que aquilo era certo. Eu vou mostrar para vocês, muitas das minhas queridas irmãs aqui, que muitas vezes, a visão que você tem de família, de filhos, de ser esposa, não tem nada a ver com a Escritura. Nada a ver com a Escritura, você vai ver. E, ao contrário do que muitos dizem, já ouviu aquele jargão que o homem é o sexo privilegiado? É mentira. Vou mostrar que biblicamente sempre funcionou assim. As mulheres foram privilegiadas e assim deve ser. Este é o padrão da Escritura. A mulher deve ser privilegiada em casa, em todo e qualquer lugar. Na perspectiva cristã, nós podemos sintetizar o papel do homem e o papel da mulher com base em Efésios 5. Qual é o papel da mulher? Submissão. Submissão não tem a ver com ser escrava, com ser vassala, absolutamente. Mas tem a ver com estar debaixo da mesma missão, de estar debaixo de uma liderança. No caso, a liderança do homem. E o grande papel do homem, nós vamos ler, é amar a esposa, a ponto de, se necessário for, morrer por ela. A Bíblia não nos comissiona a morrer pelos filhos. Porque se você tem 4, se você morre por um, você não morreu pelos outros 3. Esposa é uma. E por ela, a Escritura diz que, se necessário for, devemos morrer. Eu quero argumentar aqui que, por conta do advento feminista, essa praga entrou nas igrejas e isso tem trazido muita frustração para irmãs, para mulheres e para muitas famílias. Vamos ler então, por favor, Efésios 5, 22 até o 25. Diz assim. Eu vou aberto Filipenses, calma aí, gente. Tanto tempo pregando Filipenses, né? Efésios 5, 22. Mulheres, entenda-se, vocês irmãs. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. A sua submissão ao marido tem que ser igual você é submissa a Deus. É isso que a Escritura diz. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Em tudo submissas ao marido. Verso 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha para cá, por favor. O mandamento bíblico que nós vemos na Escritura e que nós vemos na história de toda a civilização é que o homem foi encarregado de dar a vida por sua esposa. Muitos às vezes dão a vida por uma causa, e uma causa nobre às vezes. Mas o comissionamento bíblico é dar a vida pela esposa, aqueles que são casados, óbvio, né? Isso nunca foi discutido ao longo da história de toda a civilização. Você vai olhar os homens se entregando em prol da esposa. Até que
Uma praga chamada feminismo chegou. Eu disse há uns 2 domingos que Karl Marx ele fala a respeito da luta de classes. Por quê? Porque para ele sempre havia, né, o opressor e o oprimido, o burguês e o proletariado. Só que essa luta de classes ela se estende por conta do esquerdismo, onde eles colocam negros contra brancos, negros inferiores e brancos superiores. Eles colocam maridos contra a esposa, dizendo que dentro de casa começa a opressão. Por quem? Por nós, homens. Eles tendem a dizer que a mulher é quase um anjo e o homem é sempre o maligno. Pode ver. O homem é sempre o demônio da história. Mas a Escritura vai dizer é que a maldade não está relacionada a uma classe, mas está relacionada ao ser humano. E isso inclui todos nós que estamos aqui, homens e mulheres. Só que eu sei que por conta de a vida inteira você aprender outras coisas, é difícil entender que tanto o homem como a mulher são malignos. Por conta da força física nossa ser maior, passaram para você que nós somos opressores, mas não são. Todos são maus. Todos, durante a civilização, nós vemos, foram maus. Olha um exemplo. Talvez você aprendeu durante muito tempo assim na escola, de que os índios eram basicamente seres angelicais, até que europeus pisaram nas terras tupiniquins, e então a desgraça chegou em nosso país. Até então era uma maravilha. Não havia guerra, não havia morte, não havia nada. Chegou o branco, o homem mau, e a guerra começou. Mentira. Você sabe a origem da palavra mingau? Mingau é uma palavra de origem tupinambá. E ela significa literalmente comida que gruda. E essa origem é porque os índios que matavam índios, os que mais mataram índios foram os índios. Eles faziam um caldo com as vísceras da vítima. Daí a palavra mingau, né? Não sei se vai conseguir tomar mingau daqui em diante mais. Mas é daí que vem. Os índios eram os que mais matavam índios. Eu sei que durante anos você ouviu assim: os brancos têm uma dívida histórica contra negros. Opressão. Você sabia que brancos já foram escravizados também? Já? Não contaram para você, mas já. Existiu o Império Mouro, né, vem do latim mauris, que significa de fato negro. Império Negro, a cor meio avermelhada ali da pele. E esses homens do norte da África, islâmicos, eles escravizaram brancos por 700 anos. Ou seja, né, se formos colocar na balança, eles reclamam da dívida histórica de 400, eles nos escravizaram 700, tem 300 e a ver. Mas essa parte eles não passam. Você sabia que a própria palavra escravo vem de eslavos? Sabe quem eram esses homens? Era um povo ali de uma região da Europa onde tinha Hungria, Bulgária, Grécia, onde tinha Croácia, onde tinham loiros de olhos azuis. Daí vem a escravidão. Mas você ouviu a vida inteira que apenas o homem branco é mau e o negro foi sempre um anjo. Você sabia que Zumbi dos Palmares teve escravo? Vocês não sabem, né? Tinha. Os negros, quando eram escravizados e conseguiam a liberdade, um dos seus objetivos depois de libertos, sabe qual era? Comprar um escravo, negro, óbvio. E então, por conta desses ensinamentos errados durante toda uma vida, de muitas narrativas erradas, você, minha irmã, ouviu a vida inteira dizendo que o homem é mau e que a mulher foi sempre tratada como inferior. Eu venho dizer para você, não é assim. Não é essa a história bíblica, não é essa a história da sociedade. E por que essa narrativa de que a mulher é inferior e o homem é o opressor maligno? Porque a partir do momento que há uma vítima, é necessário um redentor, é necessário um salvador. E via de regra é o Estado. Essa doutrina apenas divide. Essa doutrina de que o homem é o opressor e a mulher é sempre vítima, ela não faz nada a não ser dividir casamentos. Porque, convenhamos, você tem uma filha adolescente ali de 15, 17, 20 anos. E então, ela está pensando em casar. Só que na mente dela, ela sabe, olha, do outro lado vai estar um inimigo, um opressor.
Como que você acha que ela vai para o casamento? Não vai querer. E é essa a função mesmo. Eles não querem que haja famílias de forma nenhuma. Olha o que eu já ouvi da boca de cristãos. Filha, estude para você nunca depender de homem nenhum. Porque hoje em dia é bonito falar isso, né? Sou independente. É bonito, não é bíblico. O padrão da Escritura é outro. As feministas clássicas, elas vieram de lares totalmente destruídos. Um pouco que você lê da história delas, por exemplo, Simone de Beauvoir vai dizer que constantemente seu pai dizia: eu queria ter um filho homem, mas veio você, mulher. Beth Friedan teve um casamento que era um desastre, sua mãe era uma péssima mãe. Gloria Steinem, sua mãe era louca, e foi divorciada, e tantas outras ali. Por que é importante você saber disso? Porque essas mulheres que tiveram lares destruídos, sabe qual é a solução delas para resolver o problema da sociedade? Destruir todos os outros lares, inclusive a minha casa, inclusive a casa de cada um de vocês. Mas eu e você devemos lembrar que a cura para uma família destruída não é você destruir a instituição bíblica chamada família, mas a única cura para famílias destruídas e despedaçadas, a Escritura vai dizer que é Cristo Jesus e apenas Ele. Ele é o único que pode restaurar aquilo que está quebrado. Ele é o único que pode trazer de volta o amor que tinha esfriado. Ele é o único que pode restaurar casamento que talvez tinha esfriado durante anos. Que pode restaurar a união e a fé que foram embora. Só que eu e você somos constantemente bombardeados com mentiras que precisam ser desfeitas. E eu só vou começar aqui com 2 citações. Pode pôr as 2 ali, por favor. Miguel, aumenta um pouquinho do retorno de novo. Está meio baixinho aqui, baixou muito. Suzanne Venker, essa aqui é antifeminista. No seu livro, Guerra aos Homens, ela diz assim, que as mulheres são vítimas do patriarcado e, portanto, não têm direitos civis básicos e que não há diferenças reais entre mulheres e homens, além de suas partes privadas. O que ela está dizendo é que essa história foi propagada durante toda uma vida. Anos e anos e anos. Põe o próximo. Tem ali, né? Simone de Beauvoir, que é um capeta, versão feminina, diz assim: a mulher sempre foi, senão a escrava do homem, ao menos sua vassala. Os 2 sexos nunca partilharam de um mundo em igualdade de condições. E por conta deste movimento, deste pensamento, elas querem arrumar uma guerra a ponto de separar o homem e a mulher, a ponto deles serem os piores inimigos. E eu quero apenas desfazer algumas mentiras. Põe o primeiro princípio ali, por favor. A primeira mentira que talvez você acreditou durante toda uma vida é a seguinte: as mulheres eram confinadas e desprezadas ao longo da história. É assim que nós ouvimos. É assim que eu ouvi durante muitas vezes. É assim que eu, por vezes, reverberei este ensino aqui, de que mulheres foram escravizadas, a exemplo dos gregos, né? Olha, as mulheres gregas, elas viviam escravizadas dentro do próprio lar. Isso é um absurdo. Você não precisa ir muito longe. Basta você ler a Ilíada e a Odisseia de Homero. Ou se você quiser ter o trabalho de ler, né, assiste o filme lá, Troia. Aquilo lá já dá um parâmetro bom para você. Eu não sei se vocês assistiram, mas aquele filme fala muito da história dos gregos. E ali, 2 homens brigam por uma mulher, Helena. E quando Aquiles chega diante do castelo, é por isso que o meu filho anterior, né, o Arthur, queria que chamasse Aquiles, porque ele vai quebrar o pau com o Heitor. E o próximo é Heitor. Só que o Aquiles me expôs, não, isso aí não dá não, o Heitor até que vai. Então, Aquiles, ele chega diante do castelo, apenas ele, sem ninguém, sem nenhum exército, só ele. Ele fica gritando: Heitor! Heitor! Até Heitor descer, o filho do rei. E os 2 começam um embate ali até a morte. Heitor morre. Se as mulheres fossem de fato escravizadas, não aconteceria o que a Ilíada relata. Sabe onde estava Helena com suas amigas? Em cima da muralha, vendo 2 homens brigaram por causa dela. Na verdade, a briga não era nem do Heitor, era do irmão dele, do Paris, um frouxo que não teve coragem de lutar com Aquiles. Você vê que
a mãe de Heitor e suas damas sobem a muralha para assistir à luta também. Há inúmeros relatos históricos de gregas na lavoura, buscando água, trabalhando como parteiras. Obras de arte retratam essas mulheres fora de casa, fazendo várias coisas. A Bíblia vai citar sacerdotisas gregas. Então, que absurdo que é isso, que a mulher sempre foi escravizada? Mentira! Mentiram para mim e para você, que mulheres sempre foram desprezadas. É claro, não há como negar. Alguns lugares, no Oriente Médio, que até hoje, nós vemos que realmente, o negócio é feio. Mas aquilo não é a regra. Você vê, às vezes, mulheres sendo desprezadas e humilhadas no Oriente Médio. E você percebeu que nunca as feministas do Brasil resolveram fazer um movimento lá para acabar com aquilo? Não, lá eles não põem a cara, né? É comum se dizer que no judaísmo, se caísse um cavalo numa vala e caísse uma mulher, que os homens tirariam o cavalo, que era mais útil. Eu durante anos ouvi isso, eu propaguei isso. É um erro. É um baita de uma mentira. Biblicamente, se você ler a palavra do Senhor, você vai ver, a mulher sempre foi privilegiada, sempre. Vou te dar um exemplo apenas. No livro de Juízes, diz a Escritura que um sacerdote teve a sua mulher estuprada. E então ele vai aos homens de sua cidade, de sua nação e diz, estupraram, mataram minha mulher. Ele então picota ela em 12 pedaços, depois de morta, e reparte um pedaço para cada tribo, para que aquelas pessoas soubessem o que aconteceu com a mulher dele. Por conta da morte de uma mulher, uma guerra se instaura. 65 mil homens morrem para compensar o estupro e a morte dessa mulher. 65 mil. Então, que papinho que é esse que na Bíblia a mulher sempre foi desprezada? Não foi. No livro Guerra aos Homens, Suzanne Venker mais uma vez vai dizer assim, como as mulheres eram consideradas inferiores se os homens levantavam-se diante delas e eram comissionados a morrer por elas? As irmãs mais antigas aí lembram. No bondão, via de regra, talvez ainda aconteça isso, né? Não sei. Chega uma mulher, não precisa nem estar grávida, chega uma mulher, automaticamente, já levanta, já dá lugar. Sempre foi assim. Hoje está se perdendo isso, mas sempre foi. Sempre foi. Os homens eram respeitosos e temerosos em relação às mulheres. Isso soa falso? É porque te disseram que os homens têm a melhor parte e que os homens levavam vidas excitantes no trabalho enquanto as mulheres estavam presas com crianças. É hora dessa visão fictícia da família morrer. Mas não precisa nem ir muito longe para você comprovar que isso aqui é verdade. Já assistiu Titanic? Todo mundo já assistiu, né? Não sei de que ano que é aquele filme lá, muito antigo. Quem foram as pessoas salvas no Titanic, você lembra? Quem? Homens e crianças? Não, né? Mulheres. O Hamas, o terrorista maligno, eles costumam fazer mulheres e crianças de escudo quando eles querem fazer algum atentado terrorista. Israel, por conta dessa guerra, quando eles vão atacar um prédio, por exemplo, eles costumam avisar antes, para que mulheres e crianças sejam retiradas daquele lugar que vai ser bombardeado. Sabe o que o Hamas faz? Coloca mulheres e crianças bem no topo do prédio. Israel aborta a missão. Essa é a história. Mulheres sempre foram privilegiadas. Uma vez, uma irmã, Marcela Brito, ela compartilhou um vídeo muito interessante. Fizeram como se fosse uma simulação, uma pegadinha em duas praças da nossa cidade. Nossa cidade não, né, do Brasil. E então nessa pegadinha era o seguinte, primeiro eles colocaram uma cena, um casal discutindo, e de repente, o cara começava a falar mais alto com a mulher, praça pública. Do nada ele dava um empurrão na mulher, a mulher caía, e tudo gravado. Enquanto ele está gritando com a mulher ali, você vê o pessoal no banco, né, sentado, olhando. A hora que ele põe a mão e empurra a mulher, levanta 3, 4 de uma vez, que nem conhece o cara. Ô maluco, você tá doido? Já dá uma gravata nele, o cara começa a apanhar. Ninguém conhece a mulher. Todas as vezes foi isso que aconteceu. Aí então, numa outra praça, eles fazem o inverso. Eles colocam um casal discutindo, só que a mulher sentando a bolacha no homem.
Sabe o que acontece? O pessoal da praça cai na gargalhada. Pega o celular, começa a filmar. Puxa, que vergonha, cara, apanhando de mulher. Assim é a sociedade. Mentiram para você. Mentiram para mim, mentiram para todos nós. Então esse papinho de que, no Brasil nós temos a cultura do estupro, que todo homem é um estuprador e potencial. Meu irmão, que falácia. Se você vai a uma cadeia, você vai ver lá que homicidas, esquartejadores, serial killer, eles têm quase que um grau hierárquico lá. Quanto mais o bichão você é, mais coisa ruim você faz, mais você acende. Mas na cadeia, um lugar horrível como esse, sabe o que acontece com o estuprador? Sabe o que acontece com quem estupra mulher? Meu irmão, não vira boneca aí, é morto instantaneamente. Ou seja, mesmo no mundo do crime, há um senso de que, não, mexer com mulher não. Forçar uma mulher jamais. Mas enganaram a mim e a você. Segunda mentira que nós vemos é a seguinte. Segundo princípio, mulheres ganham menos do que homens. Você já ouviu muito isso, eu tenho certeza também. Normalmente as pessoas que dizem que mulheres ganham menos que homens, elas pegam, é claro, ali sem considerar horas trabalhadas, sem considerar alguns fatos específicos. E pode ver, muitas feministas criticam o capitalismo porque elas dizem, o capitalismo visa o lucro. Agora, acompanhe o raciocínio lógico. Pense de forma lógica. Se o capitalismo visa o lucro e mulheres ganham menos que homens, se você é um patrão e você precisa contratar pessoas, você sabe, se você contratar um homem, você vai ter que pagar R$1.000. E se você contratar uma mulher, você vai pagar 30% menos, 700. Quem você vai contratar? Mulher, é óbvio. E por que nós não vemos aí só mulheres sendo contratadas? Ora, porque isso aqui é uma mentira. Via de regra, são os homens que se dispõem a serviços bem mais difíceis, meses embarcados, dificilmente você vê mulher. Você já viu mulher limpando fossa de bueiro na Sabesp? Alguém já viu? Eu nunca vi. Eu até agora, acho que em anos, o Edivaldo nunca teve uma mulher servente pedreira. Só homem. Os homens se dispõem ao serviço mais pesado. Você já viu uma mulher soldado BOP? Eu acho que não tem, Posso estar queimando minha língua aqui, mas a princípio não tem. Agora, quantas vezes você foi enganado dizendo assim? Médicos homens ganham mais do que médicas mulheres. Será? Eu sempre tive esses dados aqui, mas eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo há 2 semanas. Por que via de regra, eles dizem assim, médico, homem, ganha mais que mulher médica? É porque eles não analisam a especialidade do médico. Eles não analisam a quantidade de horas trabalhadas. Não analisam nada dessas coisas. Presta atenção aqui, por favor. Eu, em vez de dar os dados que eu sempre tive, eu vou mostrar para você na prática. Meu filho menor nasceu tem 2 semanas. E eu pude acompanhar o parto desse novamente. Eu estou lá dentro da sala de cirurgia, a 2 metros da minha esposa ali, abrindo a barriga dela. Anestesista, homem. O médico está fazendo parto. Obstetra, irmãs? É isso? É, né? Obstetra, homem. O cara que estava do lado ajudando, homem. O médico supervisor, que era um senhorzinho bem velhinho, ficava só de olho no mais novo ali, homem. Nasceu um menininho. Foi para o berçário, mulher. Só mulher no berçário. Foi o menininho para o quarto. Passa o pediatra. Quem era? Mulher. Sabe por que eles dizem que homens ganham mais que mulheres? Em relação à medicina, por exemplo, ficando nesse exemplo aqui. É porque mulheres, via de regra, escolhem especializações como pediatria. Por que será que você acha que mulher escolhe cuidar de criança? Será que não é por conta da natureza? Até nisso. Pode ver, pediatra, a maioria é mulher. Enquanto isso, cardiologista, obstetra e outras coisas, a maioria das vezes é homem, Tem uma mulher ali. Mas nós somos enganados a vida inteira. Que papagaiada é essa que o homem ganha mais? Daí você ouviu assim, mas esse exemplo é fantástico, A Marta faz a mesma coisa que o Neymar e ganha menos. Meu irmão, o dia que a Marta fizer com as 2 pernas o que o Neymar faz,
com a perna ruim, não fazem a mesma coisa. Não fazem. Estamos aí, acho que há um mês da Copa do Mundo, né? Não sei quanto tempo. Quantos aqui assistem Copa do Mundo? Levanta a mão só para eu saber. Você assiste Copa do Mundo masculina? Todo mundo, né? Agora levanta a mão você que, não vou dizer nem um jogo, né? Você que já assistiu pelo menos um tempo da Copa do Mundo feminino. Levanta a mão, quero ver. O Paulo e o Gustavo, 2. Para queimar meu filme. Ah, a Cláudia também lá. 3. Mas veja, por que às vezes até vocês, irmãs, preferem assistir a Copa do Mundo masculina do que a feminina? Gente, futebol feminino é muito devagar. Não dá. É muito ruim. As melhores são muito ruins. Chuta a bola assim, né? Daí a goleira tem um delay de 5 segundos. Foi o gol, depois que ela tá. Já foi. É horrível. Só que essas mulheres, elas reclamam de ganharem menos que os homens no futebol. Mas elas se calam diante da Gisele Bündchen ganhar inúmeras vezes mais que o modelo masculino. Daí ela não fala nada, né? Daí não tem problema, daí é direito da mulher. Então, para você ver, são mentiras que foram contadas para mim e para você a vida inteira. Opções de trabalho estão aí. Só que as mulheres, via de regra, escolhem as melhores partes e elas estão certas. É por isso que eu sempre digo, a máquina de lavar fez muito mais por você, irmã, do que as feministas. Muito mais. Minha esposa, ela diz sempre lá em casa que a melhor amiga dela é a máquina de lavar. Melhor amiga. E a segunda é a air fryer. Mentiram pra gente. Terceiro, tá cortando aí? Aumenta um pouquinho, Miguel, por favor. Põe terceiro, estou acabando já, irmãos. Você vai ver como essas coisas não têm nada a ver com o padrão da Escritura. Terceira mentira, os homens puniram as mulheres deixando-as fora do mercado de trabalho. Os homens puniram as mulheres deixando elas fora do mercado de trabalho. O que você talvez ouviu durante muito tempo é que é o seguinte: os homens ficaram com a parte boa do trabalho e do dinheiro e deixaram o lar para você. Criança com a fralda suja. Que horrível. O trabalho sempre teve conotação negativa, inclusive na Bíblia. Inclusive na Bíblia. Não é isso que em Gênesis Deus diz? Adão, do suor do teu rosto comerás. Rapaz, se pecar agora vai ralar. Vai trabalhar de verdade. No grego, trabalho é ponos, né, que também significa sofrimento. Não é assim para a maioria da gente? Qual que é o dia melhor de trabalho para a maioria? Sextou. Que dia maravilha, né? Exceto os irmãos que trabalham no final de semana aí, daí é um rebento, sextou. Mas trabalho sempre teve uma conotação negativa e o significado dele bíblico é sofrimento. Tanto é que na história, você vê, por exemplo, Hércules, ele é punido com 12 trabalhos. Tirar cocô, matar o leão de Nemeia e várias outras coisas ali. No Antigo Egito, quem eram as mulas de carga usadas para carregar blocos de pedra, pirâmide acima? Você já viu naquelas inscrições alguma mulher? Não vê. Homem, peão, é ele que está lá fazendo essas coisas. As mulheres sempre foram mantidas longe dos lugares mais terríveis de trabalho. Sempre foram. Isso nós vemos tanto na Bíblia como na história. As poucas vezes que nós vemos, na Bíblia mesmo, mulheres trabalhando junto com o marido, era porque às vezes o marido era muito pobre. Então, a família pobre, a mulher precisava dar um jeito de complementar a renda. Só que as patroas, elas não reclamavam por direitos iguais. Diziam, não, o que é isso, essas pobres trabalhando? A gente quer trabalhar também. Você não vê, não vê. Trabalhavam só por necessidade. Tem essa foto aqui, não sei se vocês conhecem, põe ali, por favor. Alguém já viu essa foto aí? Bete Camburão, brincadeira. Rose Rebitadeira. Nós podemos fazer isso. Isso aí é um dos símbolos do feminismo. E por quê? Tornou-se o símbolo das mulheres durante a guerra, quando elas foram para o trabalho no lugar dos homens. Qual era o trabalho ali, né? Fazer munições. E por que elas precisaram ir para o trabalho no lugar dos homens? Ora, porque os homens estavam na guerra morrendo. Só por conta disso. Ainda assim, ainda foram livres daquilo que ia ser pior. Entretanto, ao acabar, sabe o que acontecia? Elas voltavam para casa, pelo menos a maioria delas. Os maridos, quando voltavam, faziam questão. Você não vai trabalhar.
Alex Tocqueville, no seu livro A Democracia da América, ele diz assim: as mulheres nunca foram compelidas a executar o trabalho árduo dos campos. Nunca foram compelidas a trabalhar de forma obrigatória. Então, quando você vê os homens deixando a mulher fora do mercado de trabalho, você acha que isso era feito por punição ou por proteção? Proteção. Olavo de Carvalho vai dizer assim: as mulheres não conquistaram o direito de trabalhar, pois elas sempre tiveram. Elas perderam o direito de não trabalhar. Daí hoje está lá, foi o Caio Castro, né, aquele ator da Globo. Ele fala: não, eu convido a mulher para sair, mas eu não gosto de me sentir na obrigação de ter que pagar a conta. Daí está lá hoje a irmãzinha, ela vai sair com o crush dela lá, né, que ela está pensando. Daí ela pede a pizza, chega a conta, o cara paga metade. E diz: ó, fulano, paga o resto aí. E você acha que isso é bênção? Não é. Nunca foi assim, nunca foi. E quarto, e último. A vida sempre foi mais difícil para as mulheres. Mentira, irmã. Não foi nada. Não estou dizendo que vocês não têm dificuldade na vida. Tem, mas totalmente diferente. Você sabe, né? A vida é dura para todo mundo. A vida é dura. Veja se isso não é verdade. Você vê alguns rituais de iniciação em inúmeras religiões, em alguns povos. Por exemplo, os espartanos. Os espartanos, quando o menininho chegava em determinada idade, ele começava a ser testado. E um dos testes era tomar uma surra de outros homens. Apanhava até desmaiar. Era deixado no templo, lutava contra feras. Pergunta se isso acontecia com as mulheres. Não acontecia. Não acontecia. Na Arábia, alguém testemunhou que um homem, ele estava querendo casar com uma moça, só que ele precisava ser circuncidado. Circuncidado é a fimose, né? Cortar ali o prepúcio do órgão masculino, né? Então, sabe como que era feito isso? O homem estava interessado e ele era circuncidado na frente da mulher. Se chorasse, a mulher não precisava ter compromisso com ele. Sem anestesia, sem nada. Para os homens sempre foi assim. Qual que é o ritual de iniciação hoje, por exemplo, em faculdades? E, às vezes eu via bastante, né? Pessoal cabeça rapada, homens, essas coisas. Mulher não rapa, né? Aí os homens... Eu lembro quando eu treinava jiu-jitsu, está lá, troca de faixa. Meu irmão, pensa num negócio dolorido para homem. Dolorido. Porque troca de faixa é assim, a academia às vezes sempre tem 15, 20. O dia que vai ter troca de faixa, cara que parou de treinar faz 15 anos, volta. Volta. Só para aquele dia. E eu lembro que a gente ficava ali, o Thiago estava comigo, a gente ficava no quatro apoio, o professor bondoso, né, tirava a parte de cima do kimono, vinha e colocava nas costas da gente. Aí você olhava 357 homens ao seu redor, arrancava a faixa, dobrava em 4. Só fazia isso, vai, já, bah! Se levantava até assim, ó. E respirava. Homens sempre foram tratados assim. Aniversário de homem, irmão. Agora eu não sei como que tá, né? Hoje em dia tá tudo Nutella. Mas eu lembro que na minha época, gente do céu. Aniversário, eu morava num beco. Chegava dia 29 de março, eu colocava o pezinho ali e eu olhava para a rua assim, ó. Se eu não via ninguém, eu lembrava lá da frase do baiano. Tem parada errada aí, meu irmão. Ninguém aqui? Por quê, pastor? O pessoal tacava ovo. Ovo? Tacava tudo que você imagina. E na área de perto, arremessava de longe. Isso quando colocava tudo ali na bermuda, assim, enchia a gente de bicuda, né? As meninas nunca tiveram isso. Como que as meninas comemoravam aniversário? Ó, papai está dando aqui para você R$100. Vai pizzaria com as suas amigas, querida. A vida sempre foi mais difícil para as mulheres. Mentira, mentira. Você não vê mulher em lugares precários na Bíblia e nem na história. Põe a foto ali, por favor. Isso aqui é Serra Pelada, década de 80. Mais ou menos ali 100 mil homens à procura de ouro. Eu desafio você a achar uma única mulher. Nenhuma. As condições de trabalho eram precárias, calor intenso, sujeira, contaminação. Soterramento e mortes aconteciam constantemente.
constantemente. Doenças por conta do mercúrio, né, que era um material muito tóxico para separar ali o ouro de outros minérios. Quem sofria? O homem. Pergunta onde estavam as mulheres? No lar. Cuidando da casa. Tendo a imensa dificuldade de pegar o bebê no colo e embalá-lo até fazê-lo dormir. Vendo ele falar as primeiras palavras, os primeiros passos, enquanto os homens estavam ali. Você quer dizer para mim que a mulher, ela de fato tem uma vida ruim? Pelo menos biblicamente não é assim que era para ter. Em relação à violência, de cada 10 vítimas de assassinato, 9 são homens. 9. E você já viu alguma delegacia de proteção ao homem? Alguém já viu? Eu nunca vi, né? Você não deve ter, né? Lei Chico da Penha, tem? Porque você sabe, né? Tem uns homens que tomam corda. Tomam corda das mulheres. 90% das pessoas assassinadas são homens. E nós temos delegacia de proteção à mulher. A expectativa de vida do homem, 71. Das mulheres, 78. Quem aposenta mais cedo? Hã? Mulheres. Alistamento obrigatório no exército. É para quem? Homens. Pastor, mas isso aqui no Brasil, tem outros países que têm alistamento obrigatório para mulher. É verdade. Em Israel, por exemplo, tem. É aí que a gente vê uma diferença absurda. Em Israel, o alistamento é obrigatório, tanto para homem como para mulher. Aí você vai ver um pouco mais a diferença dos privilégios. Por exemplo, para as mulheres, o obrigatório são 22 meses. Homens, 36. No exército brasileiro, não, um ano, é 3. No mínimo 3. A mulher, se ela se negar a servir e dizer, olha, é por motivo religioso, minha fé não permite, ela não precisa explicar mais nada. Mais nada. Não vai. Se ela dizer, olha, casei recentemente, não precisa ir. Então, só a partir dos anos 2000 que foi permitido que mulheres participassem, de fato, do combate. Porque elas querem, né? Porque onde já se viu, gente? Só o homem tem o privilégio de tomar um tiro de fuzil no meio da testa e ver o seu cérebro cair igual um miojo caiu de uma panela no chão. Não dá, né? Onde já se viu só a gente com esse privilégio? As mulheres têm que ter também. Então, elas participaram de uma companhia de combate. Eu desafio você a achar uma única mulher dos memoriais de mortos de guerra em Israel. Nem uma de todos os mortos. Mas em 2001, uma mulher foi ferida. Ferida apenas. Sabe o que as outras mulheres disseram? O correto é nós não irmos à guerra. Ficarmos apenas em serviços administrativos. E sabe o que o exército fez? Acatou. Não, vocês não combatem mais. Apenas os homens. Nós é que temos que morrer pelas mulheres. Isso aqui eu concordo com elas. Exatamente. Nós, os homens, fomos comissionados a nos doar. A morrer. Olha, eu já preguei aqui sobre pastorado feminino. E a Bíblia é clara em relação a esse assunto. Não há pastoras. Mas um dos motivos, por exemplo, que em nossa igreja nós também não temos pastoras, além de argumentos sobrados na Bíblia, sabe qual é? Nós não vamos permitir às nossas irmãs amadas carregarem o fardo pesado de pastorear uma igreja. Porque assim, pastor é vocação, mas pastor é fardo. Fardo. Só há 2 tipos de pastores, aqueles que são vocacionados ou louco. Não existe outro termo. É fardo. É você ajudar. E tomar a punhalada pelas costas. É você contribuir, ajudar, vai, faz um monte de coisa. E sai falando mal. E eu não estou aqui reclamando de forma nenhuma. Mas nós temos a costa larga para aguentar isso daqui. Mulher não. Mulher desespera. Mulher é mais frágil, biblicamente falando. Por isso que essas coisas foram dadas ao homem. Agora, por culpa do feminismo, acabou o cavalheirismo. Acabou. Não tem mais sacrifício. Está feliz agora, irmã? Agora não tem nem quem abra a porta do raio do carro para você. Já era. Vai pagar a conta. Vai pagar. Eu pago a luz, você paga a água. A compra é meio a meio.
Agradeça Simone de Beauvoir, agradeça a ela. Beth Friedan. Agradeça essas feministas. Acabou com a sua vida. Ana Prestes, no seu perfil comunista no Facebook, ela, acho que eu não coloquei ali, né? Fala aqui para você rapidinho. Ela escreveu um poema. Ela disse assim: de uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. Na história da humanidade já houve muita confusão, mas sempre que busco os atores, vejo homens, mulheres não. Será que a mulher se esconde das páginas da história? Ou será que os homens é que não dividem a vitória? E para combater esse poema, nós podemos dizer outro. De uma indignação com a mentira, este poema nasceu. Qual o sentido da mulher? Pensa você, responde meu Deus. Na história da humanidade, nada foi mais óbvio que por causa das mulheres, muitos homens vieram a óbito. Se protegê-las é considerado machismo, aceitarei tal infâmia como cavalheirismo. Como um cristão de verdade vai pensar em odiar uma mulher? Ainda que a sua mãe não tenha estudado nada, não tenha sido exemplo em nada, você deve a sua vida a ela. Qualquer bebezinho que for deixado ele com uma única fralda suja, morre, se a mãe não troca. Acaba. Como nós não vamos amar as mulheres que deram a vida por nós? Como eu não vou amar a minha mãe? Como teria ódio por ela? Sem falar da minha esposa. Como, gente? Faz literalmente tudo para mim. Tudo. E ainda me deu 4 filhos. Olhando para a Escritura, olhando para tudo que Deus tem feito em nossas vidas, como trataremos mulheres de forma negativa? Não faremos. Olha, eu, até hoje, eu por enquanto, né, não tive o prazer de ter uma filha, que a quinta aí, quem sabe, né? Mas é Deus que está no controle, Ele sabe todas as coisas. Eu não tenho filha, mas eu constantemente ensino meus meninos, e alguns longe de casar ainda, muito novo. Mas eu constantemente ensino eles a priorizarem e a se guardarem para suas futuras esposas. Ensino eles a importância de acordar cedo, trabalhar duro, para ser o provedor da casa, para dar o melhor que eles puderem para as esposas. E como eu faço isso? Tratando a mãe deles da melhor maneira possível. Honrando da melhor maneira possível. Cometo falhas? Inúmeras. Inúmeras. Mas a solução para famílias frustradas, destruídas, não é destruirmos todas as famílias. A solução para as nossas famílias está neste princípio de Efésios. Maridos, deem a vida pelas vossas esposas. Amem-na de verdade. É somente Cristo que pode vir em um lar destruído e restaurar. E converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não há possibilidade de famílias serem restauradas se não for mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É só através do conhecimento da verdade que eu e você seremos livres dessas amarras ideológicas que têm tanto prejudicado o nosso lar e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa ideologia feminista destrói a sua casa, destrói a igreja, destrói a sociedade. Portanto, se você é casado, cumpra isso aqui que Paulo diz. Dê a vida pela sua esposa. Não coloque, meu irmão, o fardo sobre ela de sair cedo para trabalhar fora, te ajudar a pagar as contas e depois ainda cuidar da casa e dos filhos. Isso é muita coisa.
Trabalhe dobrado. Acorde mais cedo. Siga o exemplo de Júlio, 2 serviços, se puder. Mas se esforce para deixar a sua esposa o mais confortável possível. Se necessário for, deixe de comprar para si, para comprar a ela. Porque, via de regra, a mulher também precisa mais, né? Para a gente, 2 calças. Para que mais que 2? Você tem um par de sapato marrom e outro preto, meu irmão, investe na mulher tudo que você tiver agora. Você tem sobrando. Não precisamos mais que isso. Mate-se de trabalhar para ser o provedor do seu lar. Esforce-se o máximo possível para que a sua esposa seja sempre a prioridade dentro da sua casa. E que as nossas esposas, elas possam de fato ver em nós, homens, este exemplo de amor sacrificial aqui, de dar a vida pela esposa. Que Deus possa nos capacitar e fazer de mim e de você, queridos irmãos e irmãs, homens e mulheres bíblicos genuinamente, e não seguir a boiada que tem causado a destruição de muitos lares. É como eu sempre digo, né? A média de divórcio no mundo é 25%. De cada 4 casamentos, um termina em divórcio. E na igreja, pesquisa recente disse a mesma coisa. 25% dos casamentos terminam em divórcio. Muito disso tem a ver por conta dessas ideologias que têm tomado o lugar da palavra do Senhor. E têm destruído muitos casamentos. Mas que não seja assim conosco. E que nós sejamos instrumento de bênção para que muito e muito mais vidas sejam transformadas. Amém, meus queridos?